Senhor presidente, primeiro secretário, Zequinha dos Correios, segundo secretário, Dorival dos Santos, demais colegas vereadores, público presente. Antes de começar minhas palavras, eu gostaria de registrar a presença de José Tertuliano, Zé de Moisés, sertaniense que reside no Rio de Janeiro há mais de 30 anos e hoje está nos prestigiando com sua presença. Sempre que estiver de férias, caro amigo, venha se fazer presente a esta casa. Sempre bem-vindo. Vereador Vino falou umas palavras hoje aqui muito importantes com relação às empresas e quem é pequeno empresário. Meu irmão está passando o mesmo problema, vereador, no município de Sertânia, fechando uma empresa porque não tem condições de tocá-la, né? E quando vende, não recebe. Aí é um processo delicado. Mas vamos seguindo que tudo se resolve, né? Nada melhor do que o tempo. Na reunião passada eu me ausentei, peço desculpa à plateia, porque não concordei com a discussão que estava sendo tomada aqui ao final da reunião, e acho que nós temos um nível muito elevado para chegar ao tipo de discussão que chegou a esta casa quase no final da sessão. Não me sentindo bem, resolvi sair. Peço desculpa, até porque disse que a gente tem que presenciar do bom e do ruim, mas quando a gente não está se sentindo bem, tem que se ausentar para não participar de certas discussões. Tenho observado aqui algumas coisas e eu não sou muito de rebater algumas questões que são ditas aqui nessa casa. Mas, com um certo conhecimento e com levantamentos feitos, a gente consegue ver que tem alguma propaganda assim que foge um pouco do discurso. Jogos escolares. A gente sabe que os jogos escolares, eles esse ano tiveram uma queda meio brusca com relação às equipes. E nós temos informações que nem mesa para os árbitros, para encher as súmulas, tinha árbitro sentado no chão. Com relação a algumas equipes que não vieram dos distritos, não é porque os diretores são contra, não, gente. É porque não foi transporte para algumas equipes. Algodões. A primeira equipe perdeu o jogo porque não teve transporte. E o transporte só foi para a segunda equipe. WO. Eram 3 equipes inscritas e só foram 2 que jogaram. O time ganhou uma partida só. Estas coisas a gente tem que trazer aqui para ficar melhor esclarecida. E uma das reclamações é que o próprio lanche esse ano foi deficitário. Os alunos reclamaram muito de não ter o lanche. Isto eu peguei informações de pessoas que estavam lá na organização dos jogos, pessoas que colocaram times para jogar. Então a gente fica preocupado com algumas discussões nessa casa, porque às vezes, pelo emocional, a gente não deixa o que é real acontecer, o que é real ser dito aqui. O que acontece? A gente vai e dentro desse contexto de transportes, hoje eu me surpreendi porque os motoristas contratados, a maioria, ou seja, a sua grande maioria, quase 100%, é da base aliada do governo. E eu fui procurado para saber o que poderia fazer, porque tem motoristas que não têm condições de rodar devido ao valor da quilometragem ser baixo. E eu disse que não poderia fazer, ia trazer a notícia aqui para casa, porque os vereadores de situação iam escutar e levar para o Poder Executivo, para ver qual solução poderia ser tomada. E
no pé da conversa, cogitaram até a possibilidade de parar o transporte. Isso não é bom, porque quem se prejudica são os alunos. Então, eu estou passando essa informação aqui para que reúna os motoristas, não sei qual a solução a ser tomada, mas para que não aconteça isso, principalmente faltando poucos dias para o pessoal entrar no recesso, né? Eu hoje estou assim meio ligado à questão do esporte. Há uns 2 meses e meio atrás, nós tivemos um campeonato aqui em Sertânia e numa conversa com o vereador Etelvino Júnior, ele pediu para que a organização do campeonato antecipasse, porque ele iria ter a reforma do estádio. E foi atendida a solicitação. Passados esses meses, a reforma do estádio ainda não começou e, segundo informações, começa um campeonato no domingo e nós estávamos parando naquele mês de março para que, se fosse realizada a reforma, ia ter os jogos escolares e posterior a Copa do Interior. E até o momento não se começou essa reforma. Por que eu digo que não se começou essa reforma? Porque tivemos os jogos escolares e nem a capinação do campo foi feita. Se você entrar no portão principal, você vai ver que o mato está tomando de conta. Isso não é bom para um evento. Você entra no estádio, você entra numa organização, num evento que está acontecendo e você vê aquele cenário. Então, são críticas, são relatos que a gente traz aqui de informações, coisas reais, e vou trazer sempre, até porque nós somos colaboradores, nós somos vereadores e somos cobrados para trabalhar aqui nesta casa. Eu vou dizer que nós somos trabalhadores porque temos vários requerimentos aqui, solicitações que ainda não foram atendidas. Por isso, muitas vezes não colocamos aqui indicações, requerimentos. E um exemplo que eu dou aqui, que já foi repetido, é a própria água de Albuquerque, né? Que foi até uma solicitação conjugada com outra do vereador Luiz Abel, em abril de 2013, e esta água ainda não foi solucionada, pelo menos com informações. E tenho certeza que não é tão difícil de se fazer o trabalho de Albuquerque. Tenho certeza que é só um pouquinho de cuidado para que essa água seja complementada para ir à casa das pessoas. Então a gente fica muito preocupado com relação a essa questão aqui. O vereador não trabalha, o vereador não traz aqui propostas, a gente traz as propostas. Nós somos oposição, mas nós trazemos as propostas para esta casa. Como também a situação traz, só que nós temos só que cobrar, até porque nós não estamos o dia a dia lá. Então, essas coisas aqui são cobradas, são discutidas, e a gente tem o argumento, a gente tem todo um cenário para trazer aqui e está sempre cobrando. Então, são coisas que não vão deixarem de ser cobradas, vão estar sempre sendo cobradas. Se forem realizadas estas que foram pedidas, claro que nós temos outros pedidos para fazer aqui. Claro que vai ter novas solicitações, outras indicações. Eu, quinta-feira, fiquei observando aqui a sabatina com o secretário Álvaro Góes e ficou uma coisa não explicada aqui nesta casa, que eu vou solicitar sempre, é o salário do gerente geral. R$ 1.400, os vencimentos dele. E o vencimento dele em março, fora a gratificação, o vencimento dele foi R$ 3.697. Nós aprovamos nesta casa aqui um salário de R$ 1.400 para o gerente geral. Jamais um salário desse poderia ser alterado sem que vieste para esta casa para que a gente pudesse aprovar. E
Não estou falando da gratificação mais. Queria uma justificativa nesta casa com relação ao vencimento principal. R$ 3.696, onde o salário dele é R$ 1.400. E tem outras novidades, mas eu queria que esta fosse esclarecida, para que a gente trouxesse outras aqui. Então são esses pontos, são essas discussões, são essas coisas sérias que a gente tem que trazer aqui nesta casa. Isso é o dinheiro do povo que está sendo usado de uma forma diferente. E a gente queria que essa forma diferente fosse explicada aqui, fosse esclarecido para que o povo pudesse entender e a gente também. Até porque a gente já sabe mais ou menos o que é. Mas era bom que trouxesse a explicação concreta para que as pessoas saíssem daqui. Realmente aconteceu isso, houve algum erro e a gente pode hoje sair com mais clareza do que está acontecendo. Não ficou claro, o secretário não explicou e, com relação a ele, o vereador Vino hoje já foi muito feliz aqui em abrir o discurso e dizer que, infelizmente, a CLT deu direito a ele, mesmo sendo um erro, onde nós temos uma folha comprometida em 63 e alguma coisa aí de percentuais, e o secretário de administração consegue fazer as férias dele, receber e prejudicar o chefe do executivo. Prejudicar, porque ele está sendo notificado, ele sabe que foi notificado, porque tem um comprometimento de folha e o secretário de administração se beneficiou para receber suas férias. Então, se começa pelo secretário de administração, aí a gente fica preocupado com o salário de um gerente executivo e com outras coisas. Isso sim preocupa a gente, isso sim vai tomando um contorno diferente e a gente fica aqui na espera dessa resposta. Só era isso, senhor presidente. Obrigado.